A queda da França ante a Blitzkrieg alemã em 1940 é mundialmente conhecida, mas hoje você vai conhecer uma operação esquecida, a invasão francesa da Alemanha ocorrida um ano antes, em 1939. No final da madrugada do dia 1º de setembro de 1939, o litoral polonês viu seu horizonte leste pintar-se curiosamente mais rubro do que de costume, pois além da chegada da aurora, vastos incêndios irrompiam das instalações militares ali localizadas, sinalizando o início da Segunda Guerra Mundial. Ao longo de toda a fronteira polonesa com a Alemanha, Prússia Oriental e Eslováquia, o exército alemão agora atravessava suas legiões em violentas ofensivas que eram precedidas pelo silvo dos Stukas e o trovoar da artilharia de campo. Rapidamente as notícias foram transmitidas de Varsóvia para Londres e Paris, e em alvoroço, Inglaterra e França emitiram um ultimato à Alemanha. Deveriam encerrar quaisquer atividades militares na Polônia em 48 horas, ou haveria guerra entre suas nações. O silêncio de Berlim até o dia 3 de setembro foi inequívoco, e naquele dia os governos inglês e francês declararam guerra ao Terceiro Reich. Com as forças aliadas se organizando para uma nova guerra contra a Alemanha em apenas 25 anos, a principal preocupação do alto comando era prover algum tipo de alívio às forças polonesas, naquele momento sob intensa pressão alemã. Entretanto, com a força expedicionária britânica ainda se organizando para cruzar o canal e o exército francês ainda implementando sua mobilização total, pouco podia factualmente ser feito de imediato, mesmo que a cada hora notícias mais sombrias chegassem da Polônia. Foi quando o comandante em chefe do exército francês, general Maurice Gamelin, divisou uma oportunidade no horizonte. A rica e industrialmente importante região alemã do Sarre, localizada a sudoeste do país na fronteira com a França, poderia ser tomada, ao mesmo tempo desviando tropas alemãs da Polônia, como também aleijando a capacidade industrial do inimigo. Toda a extensão da fronteira francesa com a Alemanha, de Luxemburgo até a Suíça, era coberta pela linha Maginot, um poderoso conjunto de fortificações construído durante a década de 1930 para intimidar qualquer tentativa alemã de invadir a França e alcançar Paris por uma rota direta. Uma rede contínua de fortalezas de concreto e aço munidas de numerosos ninhos de metralhadora com campos de tiro complementares, a linha Maginot também possuía vasta artilharia de grosso calibre para sua proteção, embora seu alcance ofensivo fosse limitado. Lá estavam guarnecidas as tropas do 2º Grupo de Exército, comandado pelo general André Gaston Pretelat, que continha o 3º, 4º e 5º Exércitos, num total de 40 divisões, 400 tanques e 4.700 peças de artilharia. Uma força formidável que certamente tinha o potencial para tomar todo o Sarre e alcançar o rio Reno, visto que naquele momento o grosso da Wehrmacht estava longe dali, comprometido no leste. Mas a realidade acabou mostrando-se bem diferente. O fraco trabalho da inteligência francesa na Alemanha significou que Paris não tinha qualquer informação realística sobre o quão débeis eram as defesas alemãs em sua fronteira ocidental naquele momento. Para assegurar uma vitória rápida na Polônia, Adolf Hitler havia retirado de suas tropas ocidentais todo o apoio aéreo, blindado e artilharia de grosso calibre, além de todas as divisões de elite, e enviado tudo para sua ofensiva no leste. Como resultado, guarnecendo a fronteira ocidental alemã, da Dinamarca à Suíça, estavam naquele momento apenas 34 esquálidas divisões, sendo 23 dessas formações de reserva. O moral entre as tropas francesas também estava num ponto muito baixo, visto que os traumas do conflito que terminara apenas 2 décadas antes e que destruíra boa parte do seu país ainda assombrava os franceses. Mesmo atrás de suas formidáveis defesas na linha Maginot, o pessimismo contaminava todos os escalões da força. Ao contrário da Wehrmacht àquela altura empregada na Polônia, que desfrutava do mais alto moral de tropa, as defesas alemãs do Sarre compartilhavam do pessimismo francês.
tomava conta da região o enfraquecido primeiro exército alemão do general Erwin von Witzleben, que, tendo toda a sua artilharia de grosso calibre retirada, dispunha agora somente de soldados pobremente equipados com metralhadoras da Primeira Guerra Mundial. O único alívio de Witzleben era poder contar com as defesas fixas da Westwall, popularmente conhecida como Linha Siegfried, que havia começado a ser construída em 1936, logo depois de Hitler ordenar a ocupação militar da Renânia, as terras na margem ocidental do rio Reno. Ao contrário da linha Maginot, a linha Siegfried não era constituída de uma linha contínua de defesa, mas sim de uma sequência espaçada de casamatas e fortalezas que se estendia da Suíça até a fronteira holandesa. A essas estruturas somavam-se obstáculos antitanque e campos minados de variados tamanhos, e este conjunto representava a maior preocupação tática para o alto comando francês. As defesas da linha Siegfried no Sarre se concentravam particularmente ao redor da cidade de Kaiserslautern, uma tradicional rota de invasão do sudoeste alemão que abre caminho diretamente para o rio Reno. Gamelin sabia que qualquer ofensiva francesa no setor teria que tomar aquela rota, mas as memórias do impasse sangrento que ocorrera no Somme e em Verdun durante a Primeira Guerra Mundial o faziam titubear em seu intento, mesmo possuindo forças claramente superiores. Ele não era o único com esse posicionamento naquela fase precoce da guerra. Altas autoridades militares e civis em Londres e Paris temiam pela dimensão das retaliações alemãs quanto a qualquer ataque que realizassem contra o Terceiro Reich. E as vozes mais belicistas, que pediam por minagem de portos e bombardeios aéreos de áreas industriais e florestais, acabaram sendo silenciadas naquele momento. Mas mesmo assim, no dia 7 de setembro, apenas 4 dias após a declaração de guerra francesa, e ao mesmo tempo em que os primeiros elementos da Força Expedicionária Britânica desembarcavam na França, Maurice Gamelin ordenou o início da invasão do Sarre. Naquela manhã, 9 das 40 divisões do general Pretelat cruzaram a fronteira alemã ao longo de um setor de 32 quilômetros de comprimento entre Saarbrücken e Hornbach, com pesado apoio de tanques e com a grossa artilharia da linha Maginot ao seu dispor. Preparados para o combate, os soldados franceses que ingressaram no território alemão viram-se num cenário imerso em mistério. Os primeiros reportes das vanguardas francesas descreviam suas tropas incrédulas ingressando em vilarejos completamente vazios, e um silêncio anormal podia ser observado do lado alemão naquelas primeiras horas, deixando seu alto comando bastante confuso. A total ausência física do inimigo, que fazia a operação se assemelhar a um tranquilo exercício, contudo, rapidamente foi cortada pela primeira explosão. Os alemães haviam minado pesadamente as vias de acesso da região, com minas antipessoal e antitanque, e logo os primeiros soldados foram mortos e feridos, bem como os primeiros blindados Renault R-35 começaram a ser explodidos. A cada reporte de baixas que chegava, mais cresciam as suspeitas no comando superior. O general Gamelin, que permaneceu o tempo todo nos arredores de Paris em seu quartel-general no Château de Vincennes, uma antiga residência real que não possuía quaisquer meios de comunicação modernos como rádios ou telefones, desconfiava de que estava sendo atraído pelos alemães para uma grande armadilha, e com os lentos boletins que recebia da linha de frente, trazidos por mensageiros, acabou agindo com a mais extrema cautela no avanço. Por outro lado, os generais alemães em Berlim estavam sendo constantemente informados da situação, e cientes das parcas defesas de que dispunham, bem como da grande distância que os separava de qualquer reforço vindo da Polônia, ficavam a cada hora mais preocupados. Hitler, entretanto, havia decidido apostar na relutância dos franceses e ordenou o uso de todo tipo de blefe para atrasá-los o máximo possível. No dia 9, os franceses atacaram em outro setor, ocupando a saliência fronteiriça representada pela floresta de Warth, enquanto por toda a área de avanço principal os franceses agora escutavam à distância diversos carros de som repetindo a mensagem: "Soldados franceses, nós alemães não temos quaisquer desavenças com vocês. Somos seus amigos. Se vocês não atirarem,
nós não vamos atirar. No dia seguinte, todavia, para desviar tropas inimigas para o noroeste, perto de Luxemburgo, Witzleben ordenou um pequeno ataque através da fronteira, ocupando o vilarejo francês de Appach, que foi recapturado pelos franceses naquela noite. Mas no dia 11, finalmente os alemães começaram a aparecer por toda a linha de frente. Em uma cidade, uma única metralhadora alemã conseguiu sustar o avanço francês por 24 horas. E quando os tanques franceses se aventuravam à frente da infantaria para prestar-lhes apoio, acabavam entrando em contato com as parcas armas antitanque que Witzleben possuía. Os artilheiros alemães viram seus projéteis de 37 mm simplesmente ricochetearem inofensivamente contra a couraça do tanque pesado francês Charbet 1 bis, que então retornavam fogo com seu canhão de 47 mm. Esses combates, geralmente inconclusivos, deram aos alemães pelo menos uma grande vantagem que lhes seria muito útil no ano seguinte. Descobriram que o Charbet tinha seus radiadores nas laterais, que podiam ser facilmente destruídos até mesmo com armas antitanques leves. No dia 12 de setembro, o lento avanço francês atingiu seu ápice, tendo seu exército ocupado uma área de 25 km de largura por 8 km de profundidade máxima no território alemão, parando a 4 km da linha Siegfried por ordens de Maurice Gamelin. Alguns generais franceses, com destaque para Henri Giraud, protestaram contra a decisão de Gamelin, defendendo a tomada de Saarbrücken, grande polo industrial regional de considerável importância para o esforço de guerra inimigo. Entretanto, as indústrias da cidade, cujas chaminés podiam ser observadas com binóculos a partir da linha Maginot, continuaram a funcionar ininterruptamente sem sofrer qualquer ataque francês. Apenas ocasionais escaramuças continuaram a ocorrer por 5 dias, até que uma notícia bombástica chegou aos quartéis aliados. A União Soviética havia invadido a Polônia pelo leste em 17 de setembro, numa aparente coordenação militar com o Terceiro Reich. Gamelin, que já guardava pouco apreço pela ofensiva, dada a rápida deterioração das forças armadas polonesas, consternou-se com a ação soviética e 4 dias depois ordenou o início de um recuo de suas forças e evacuação total do Sarre para um reposicionamento geral e reavaliação da guerra. O recuo foi implementado de forma ainda mais lenta e gradual do que o avanço, com os franceses conseguindo repelir um contra-ataque alemão no dia 28. Mas um novo alarme soou em 6 de outubro, quando a Polônia rendeu-se incondicionalmente aos alemães, liberando assim um gigantesco contingente militar que certamente seria transferido de imediato para o Sarre. Em 16 de outubro, com as últimas forças da retaguarda francesa já na área de fronteira, Witzleben lançou um contra-ataque que acabou por retirar a última presença inimiga do território alemão no dia seguinte, mas prosseguiu França adentro, somente encerrando seu avanço no dia 24, se tornando a primeira unidade da Wehrmacht a ocupar permanentemente um setor do território francês antes da ofensiva geral desfechada em maio de 1940. A ofensiva do Sarre custou aos franceses 2.000 baixas entre mortos e feridos, ao passo que os alemães haviam sofrido 650 baixas. Hitler mais uma vez saiu com elevado prestígio da situação, com suas tropas desfilando vitoriosas por Varsóvia, ao mesmo tempo em que também haviam aparentemente batido o poderoso exército francês a baixíssimo custo. Estava oficialmente aberto o período que ficou conhecido como Guerra de Mentira, na qual o fronte ocidental ficou totalmente estático, somente sendo reativado com a invasão alemã da França, Bélgica e Holanda no verão seguinte. Após a guerra, diversos generais alemães como Alfred Jodl e Siegfried Westphal admitiram que caso os franceses tivessem sido mais ousados em sua ofensiva, poderiam ter capturado imunes grandes porções do território alemão, o que poderia inclusive levar ao colapso do regime já em 1939.
O legado da única ofensiva francesa da Segunda Guerra Mundial foi, contudo, o da inutilidade de se comprometer forças sem um planejamento impetuoso, com inteligência inadequada e pensamento retrógrado. Os acontecimentos dos meses seguintes mostrariam ao mundo como a aplicação do exato oposto desse conjunto de medidas poderia transformar rapidamente o tabuleiro geopolítico de todo o globo terrestre. Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso pra fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.